Bom saber, bom saber, bom saber. Já coloquei para gravar aqui. Ó, seguinte. Nós estamos estudando, presta atenção, nós estamos estudando, abrindo aí na... Pedrão, vai cortar o cabelo? Ih, olha lá, já começou a falar, já tá rolando a aula aí, ô boca aberta, presta atenção. Elian, página 124, certo? Ó, se liga. Nós estamos estudando, galera, sobre o renascimento cultural, certo? Primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já ouviram falar na palavra renascimento? O que significa a palavra renascimento? Alguém faz ideia? Ani, pensa aí. Se eu falar que algo renasceu, o que isso significa? Uma nova coisa? Uma nova coisa, certo? E aí eu pergunto o seguinte: o renascimento da cultura, o que isso deve significar? O que é a nova coisa que está nascendo? Ah? Espera aí, deixa eu aceitar os outros colegas aqui. Olha só, o nosso assunto de hoje, a gente vai voltar a falar do renascimento da cultura. O que significa o renascimento da cultura, Aninha? Olha só, que a cultura, ou seja, o pensamento, o nosso estilo de vida, o que a gente acha certo, o que a gente acha errado, o jeito que a gente considera a arte. Ó, já viram quadro, fotografia, filme, livro? Tudo isso é a nossa cultura, certo? Tudo isso é o jeito que a gente vê o mundo, tudo isso é o jeito que a gente... por exemplo, a nossa cultura atual. Qual é a nossa cultura atual? Nossa cultura atual é uma sociedade, é um estilo de vida online, é um estilo de vida que a gente usa rede social, que a gente consegue aprender, que a gente consegue ensinar utilizando vídeo, que a gente pode gravar a nossa própria opinião. Tudo isso é a nossa cultura. E aí, qual é o detalhe? O que esse nosso capítulo de hoje ele vai estudar? Que nem sempre as coisas são a cultura, ou seja, o nosso estilo de vida, eles nem sempre são o mesmo. Em vários momentos, eles se modificam, sacou? Em vários momentos, eles passam por transformação. Depois, ó, posso deixar um desafio para vocês. Não é tarefa, não é nada, é uma conversa. Porque daqui a pouco vocês vão para o almoço. E eu queria que vocês perguntassem para os pais de vocês, para as mães, para os tios, para os avós, como é que eles faziam para viver, ó, como é que era a cultura deles antes de aparecer o smartphone. Saca? Ó, porque vocês já nasceram com isso aqui, ó, olha para o lado, já tá lá o celularzinho aqui, ó, moendo, certo? Aí qual que é o detalhe? O celular, velho, o smartphone, o Wi-Fi, apareceu tem pouco tempo, sacou? Aí olha que legal, perguntem para os pais de vocês como é que eles faziam para viajar pelo Brasil inteiro sem o Google Maps. Vocês já pararam para pensar nisso? Hoje em dia, se você ficar perdido, o que você faz? Ô, Maria Elisa, você pega lá, ó, celular, bota aqui, ó, a rota, chega lá na casa do Boca Aberta, do crush errado aí, entendeu? Ah, nós estamos de olho, viu, menina? Tá. Por quê? Porque a gente tem uma cultura conectada, a gente tem uma cultura online. Ô, Pedro, Diga. eles tinham telefone fixo. Tinha telefone fixo. Aí, ô Elian, você saiu Mas esse de casa. telefone fixo não tinha GPS. Não tinha GPS. Aí você saiu de casa. Olha só. Você marcou de encontrar com a pessoa lá no milkshake. Certo? Só tem telefone fixo, não tem smartphone. Hoje em dia, se você atrasar, o que você faz? Opa, vou atrasar, tive um imprevisto aqui, perdi a chave. O que você faz? Ó, manda mensagem, a pessoa que está lá recebe na hora. E aí, agora imagina como é que você faz para comunicar, como é que era a cultura das pessoas sem o smartphone, sem Netflix, sem Wi-Fi, sem joguinho online. Ou seja,
era um estilo de vida completamente diferente do que vocês têm hoje, sacou? Os pais de vocês, há anos atrás, porque hoje em dia os pais de vocês são todos conectados, todos eles têm telefone celular, todos eles já estão aí no meio dessa... Não, eu digo assim, né? Sabe usar, né, o Maria Elisa? Sabe usar. Minha mãe, meu pai também, nossa senhora, para mandar um e-mail, como é que eu mando e-mail aqui nesse negócio? Pedro, Oi. mas tinha as placas para ir para cidade, hein? Ah, tinha uma placa para ir pra cidade. Só que tem lugar, Elian, que você fica perdido. O Google Maps hoje, ele te auxilia que você já tem lá a rotinha certinha, ele te mostra onde que vira, tudo certinho. Como é que eles faziam sem? O meu avô só sabe ver, ele não mexe nada no celular, só fica vendo no YouTube. Mapa. Ué, então ele sabe, ó, se ele mexe no YouTube, ele tá conectado, não tá não? Mas e no Facebook, WhatsApp, ele fica vendo vídeo de sanfona, ué. Ué, tá certo, ó, é a cultura dele, é o que ele gosta. E você sabe o que ele deve achar? Ele deve achar que eu sei que é o errado, que ficar lá naqueles joguinhos de Free Fire, lá só tomando tiro na cabeça. Sacou? Cada geração, galera, tem a sua cultura diferente. E é isso que a gente vai estudar nesse esqueminha da nossa aula de hoje. Por quê? Porque na Europa, lá da Idade Média, eles tinham um tipo de pensamento. Eles tinham um estilo de vida e uma cultura que tinham algumas características. Aí o que vai acontecer? Ó, se liga, Leão, presta atenção, peraí. Ó, na Idade Média, vai acontecer uma mudança que esses europeus vão começar a pensar de forma diferente. Igual o celular mudou o nosso estilo de vida, certo? Vocês têm uma cultura diferente da que os pais de vocês tinham, do que os avós de vocês tinham. E o que mudou de uma geração para outra? O uso do celular, por exemplo. O uso do Wi-Fi, por exemplo. Muda o estilo de vida. Na Europa da Idade Média, não tem o celular. Mas vai ter outros elementos que vão fazer a sociedade mudar, vão fazer o estilo de vida das pessoas mudarem. Quais elementos são esses? Primeiro, o livro. Se liga, Maria Elisa, presta atenção. Ó, foco, bateção de dedo aí, menino, presta atenção. Olha só, quando o livro aparecer, as pessoas da Idade Média, elas não liam. E se vocês não lerem, galera, vocês não têm conhecimento. Ah, Pedro, mas eu não gosto de ler nada, eu gosto de ficar só no Free Fire, jogando joguinho. Tá, aí vocês estão cheios de apostila, cheio de aula, cheio de escrita, cheio de manual. Tudo isso aí que vocês estão na frente, ó, pegou a apostila, velho, vocês estão lendo. Sacou? Ô, Pedro, mas, tipo assim, eles descobriram o papel primeiro, depois do livro, né? Sim. Ô, Elian, olha que legal. Olha que legal, porque aí você tocou no ponto-chave. Já existia o papel, já existia o livro, aí que entra o detalhe. O livro, galera, ele era escrito à mão. Vocês têm noção disso, velho? Olha só. Na pedra? Como é que é? Eu não escutei. O livro escrevendo na pedra? Não, as pessoas para elas poderem ler alguma coisa, era tão difícil fazer um livro, por isso que ninguém lia. Por quê? Porque é difícil produzir um livro. Não tinha impressora, sacou? A nossa aula de hoje vai ser a criação da primeira impressora. Ah, como é que você faz um livro se não tem impressão? Saca? Sabe como é que ele funcionava? Igual o Simon falou, Pedro. O Simon falou assim: como é que criou a internet? Como é que criou a internet sem a internet? Então, o Elian, parece bobagem, mas a questão é o seguinte: o livro ele já existe, só que ele era difícil de ser feito, sacou? E quando o negócio ele é difícil de ser feito, ninguém tinha. Porque olha só, como é que ele funcionava? Pegavam o primeiro livro que foi escrito, a Bíblia, por exemplo, que é um dos primeiros livros já escritos.
Aí, para você criar uma Bíblia, sabe o que tinha que fazer? Você tinha que pegar a Bíblia que já estava escrita, colocar um outro cara com um papel em branco do lado e o cara vai transcrevendo, ó, ele vai anotando na mão tudo que está lá naquela primeira Bíblia. Sabe quanto tempo demorava para fazer uma Bíblia? 1 ano. Sacou? Olha a dificuldade, porque a galera tinha que fazer isso e tudo, ó, na mão. Aí minha pergunta é o seguinte, olha só. Se a gente demora 1 ano, né, essas pessoas demoravam 1 ano para copiar, né, para transcrever, para escrever um livro novo, vocês acham que tem muito livro ou pouco livro? Pouco livro, Muito Elon? pouco. Muito pouco. Porque ninguém quer gastar o tempo de vida. E, ó, presta atenção. É 1 ano escrevendo, trabalhando todo dia. Acorda 8 horas da manhã, começa, ó. Página 1, pá, escreve até 6 horas da tarde. Aí escrever uma página, você vira ela. 1 ano para fazer um livro. Não tem. Sacou? Não tem livro, porque é difícil fazer o livro. Aí minha pergunta é o seguinte. Se tem poucos livros na Europa, certo? Se tem poucos livros circulando, as pessoas têm muito conhecimento ou pouco conhecimento das coisas? Pouco conhecimento. Pouco Igual conhecimento. a Bíblia demorou muito tempo, porque a Bíblia tem mais de 1000 páginas. Exato. Para fazer uma Bíblia, Elian, demora demais da conta. E aí, se tem pouca Bíblia, se tem pouco conhecimento, se tem poucos livros, Maria Elisa, imagina você ter que transcrever página por página. Abre ela aí, página número 1. Até você acabar ela, foi uma vida inteira. E quem não tem conhecimento, uma página pode durar até 1 ano ou até 1 mês. Elian, e aí olha qual que é o detalhe. Se tem pouco livro circulando, vocês acham que as pessoas têm que saber ler e escrever? Mas é claro. É claro. Ó, na época, galera, ninguém se preocupava em ler. Ninguém era alfabetizado. Sabe por quê? Porque não tinha livro. Sacou? Pergunta. Vocês estão preocupados em ser piloto de avião? Eu não. Por que não? Porque eu não quero ter essa profissão, ué. Ô, Pedro, Diga. o Raniel pediu pra eu perguntar como que você faz pra crescer a barba. Isso aí é tomando leite com ovo todo dia de manhã. É o que faz. E passa um pouquinho daqui na... Tô não, Felipe. Agora que eu vi aí, ó. Presta atenção. Volta aqui para minha pergunta. Vocês estão preocupados em ser piloto de avião ou não? Eu não. Ô, Aninha, tá preocupada em ser piloto de avião? Por que não, gente? Por que não? Porque ela não quer a profissão, ué. Sabe Porque eu por tenho que medo de não? altura. Medo de altura. Ó, todo mundo aí, quem aí tem avião? Eu tenho carrinho. Eu tenho um avião de carrinho. Não, que avião? Ô, boca aberta, avião de carrinho não é avião. Então é um carrinho ou é um avião, só. Um avião de papel. Olha só. Sabe por que ninguém está preocupado em ser piloto de avião? Porque ninguém tem avião. Concorda? Se a gente não tem aquele negócio, para que a gente vai fazer aquilo? Certo, aí? Beleza? O Raniel tá aí. Quero ser motorista de caminhão. Você sabe por que a gente pode ser motorista de caminhão? Porque a gente tem um caminhão. Que a gente pode comprar um caminhão. Porque existe essa profissão e essa profissão é fácil para a gente ser. Correto? Aí a minha pergunta é, se o negócio é difícil para a gente, né? Se o negócio é quase impossível, se a gente não tem, faz sentido a gente querer ser astronauta se a gente não tem foguete para ir para o espaço? Mas se você tem a bicicleta, dá pra você trabalhar de iFood, entregar... William, eu não tô falando de bicicleta não, eu tô falando de ser astronauta. Você vai ser astronauta sem ter foguete? Mas os astronautas têm o seu próprio foguete? Não, mas alguém tem que construir um, certo? O Brasil não tem nenhum foguete para levar para o espaço. Faz sentido a gente ser astronauta? Não. Certo? Agora imagina se o Brasil, velho, em top de todo mundo tem seu próprio foguete. O que o brasileiro tem que Todo ser? mundo vai para Marte. Todo mundo tem que ser astronauta. Gente, é a mesma coisa. Olha só. Se tem pouco livro,
se tem pouco livro circulando, faz sentido as pessoas se preocuparem com a leitura? Não. Ô Pedro, mas como que o criador do livro, se alguém criou um livro e não sabia ler nem escrever? Não. As primeiras pessoas que escrevem, elas sabem. Aí o que eu quero que você saque, Elian, é o seguinte: quanto mais as pessoas começarem a ter acesso aos livros, quanto mais popular, quanto mais livro tiver circulando, mais as pessoas vão se preocupar em aprender a ler e escrever. Então, a grande mudança que eu queria que você sacasse é o seguinte: como é que esses livros começaram a ser produzidos? Sacou? Ó, vocês estão com a apostila aí? Pega aí, página 124 para mim, por gentileza. Deixa eu explicar para vocês. Estão vendo essa gravura aí na 124? Acharam aí? Achou, Dani? Certinho? Ó, se liga. O livro que era feito à mão, que era demorado, isso aí é o que está escrito aí na 124, tá? Estou resumindo para vocês. O livro que era feito à mão, que era demorado, passou por uma mudança, certo? Passou por uma mudança, Filipão, que era o seguinte: criaram uma máquina de produzir livro. Sacou? Hoje em dia a gente tem a impressora, certo? Você vai lá, manda lá o textão, tal, manda a redação para Angelita, escreveu o texto bonitinho, mandou imprimir, colocou no pendrive, levou lá na Lan House, chega na Lan House, o carinha só imprimiu, certo? Hoje em dia é fácil, beleza, Felipe? Na época não era tão simples, mas ó, mais rápido do que ficar escrevendo à mão. Sabe como é que os caras bolaram o esquema? Olha que legal, velho. Olha que louco. Olha que louco. Essa é a ideia. Mateusão, presta atenção. Ao invés... Olha isso, que legal essa ideia. Ao invés do cara ficar escrevendo página por página, colocava lá o livrozinho que ele quer copiar, certo? Ele quer fazer uma cópia da Bíblia, ok? Ao invés dele colocar ela do lado e ele escrevendo página por página, o Gutenberg, presta atenção nesse nome, vou até colocar aqui no bate-papo que o nome dele é todo maluco, hein? Se liga, ó. Não é nome esquisito não, tá? O cara é um dos mais geniais. Muda o mundo esse cara. Gutenberg. É o criador da imprensa, se liga. Qual é a sacada dele? Prestem atenção nisso. Qual é a ideia que ele tem? Ele pega uma placa de metal, certo? Ele pega um retângulo do tamanho de uma página, de ferro, certo? Parece uma forma de bolo. Olha que legal. Ele pega um negócio que parece uma forma de bolo. Beleza, Aninha? Aí sabe o que ele faz? Ele tem um monte de cubinho. Olha só, parece um monte de dado. Ele tem um monte de dado e cada dado desse é uma letra do alfabeto. Saca? Em alto relevo, ela é mais levantadinha. Sacou? Cada dado, cada cubinho tem uma letrinha. Aí o que o cara faz? Ele pega a página da Bíblia que ele quer copiar e faz o seguinte. Começa aqui, ó, lá em cima, tá vendo? Ó, acompanha aí comigo. Os textos se multiplicaram, beleza? Aí sabe o que ele faz? Ele pega o primeiro dadinho que tem a letra O e coloca dentro da forma. Aí, de repente, ele olha a segunda letra. Letra S. Pega o dadinho que tem a letra S e coloca na forma. Depois coloca um espaço. Ele vai lá, pega um que é vazio. Coloca um espaço. Pronto, próxima palavra. Pega o dadinho que tem um T em alto relevo. E ele monta nessa forma as várias letras que fazem a página. Ao invés dele ficar escrevendo ela, ele monta com os dadinhos, né, com a forma, o que está escrito naquela página inteira, nesses cubinhos. Sacou? Aí, ô Filipão, se liga. Agora que é a jogada do cara.
Ele trava essas letrinhas para elas não ficarem soltas. Esse cubinho ele coloca ela dentro de uma forminha, certo? Trava isso tudo. Já viram forma de gelo? Já viram a forminha de gelo que ela é toda quadradinha, certo? É parecidíssimo. Ele trava aquilo ali, coloca essa placa. Agora, você pode virar ela. Você sacou que você pode virar ela que ela não vai cair? Ela está toda amarrada, as letrinhas estão todas fixas. Ele vira ela, certo? Prende ela numa máquina. Olha que legal. Prende ela numa estrutura e faz o seguinte. Passa uma tinta nessas letrinhas. Sacou? Ó. Passa uma tinta nessas letrinhas. Coloca ela na forma e faz o seguinte. Um papel embaixo. Certo? Tá a forma lá com as letrinhas e pega e ó, desce a manivela. Sabe o que a manivela faz? Cola a tinta no papel. Na hora que ele levanta, sabe o que saiu? A página inteira escrita. Sacaram ou não? Sacou. Aí... Parece mais complicado do que escrever. Não, sabe por que não, Maria? Sabe por que não? Sabe qual que vai ser a sacada dele? Vocês entenderam? Ô, filho, Oi, diga. eu não entendi. Vou explicar de novo. Você sabe o que vai ser a grande sacada dele? Que quando ele monta uma forma, certo? Na hora que ele coloca as várias letras nessa forma e ele cria a página inteira escrita, e ele pode passar uma tinta nessas letrinhas e colar isso no papel. Vocês já viram carimbo? Você já viram carimbo, já? Ô Igor, tá aí? Ô, Você já viu o carimbo? Como é que o carimbo é? já. No carimbo, vocês estão ligados que vocês têm que molhar o carimbo numa tinta e você bate ele no papel e ele sai escritinho, correto? Correto. Agora você imagina um carimbo que tem o tamanho de uma página. Sacou? Quadradão, ó, desse tamanho. Certo? Se fosse assim, eu já tinha feito uns 1000 livros já, ué. É isso que ele vai fazer, ué. Pronto. Sacou aí. Aí olha qual que é o detalhe. Ele vai fazer a forma. O carimbo, ele é a forma, sacou? Só que o carimbo que a gente conhece lá na escola, quando eu mando vocês assinar a ocorrência que os boca abertos deixaram dever incompleto, né? O carimbo já está pronto. Sacou? Presta atenção, o carimbo já está pronto. O que o Gutenberg faz é que nesse esqueminha da forma, ele pode mudar as letras de lugar. Então ele cria um carimbo na hora. Sacou? Tá. Mas por que isso daí muda tudo? Por que essa invenção, ela muda tudo? Maria Elisa, presta atenção lá, que treina a boca aí, foca. Ó, se liga. Na hora que o Gutenberg faz a forma com uma página, ele não vai fazer uma página só. Sabe o que ele vai fazer? Ele passa a tinta e carimba uma folha. Acabou de fazer uma página, correto? Em segundos. Aí sabe o que ele faz? Ó, tira a folha e coloca outra. E carimba. Acabou de fazer a mesma folha várias vezes. Aí, ou seja, agora fez sentido, entendeu? Ó, se ele tivesse fazendo à mão, ô Filipão, se o cara tivesse fazendo à mão, eu tenho que copiar só essa página, certo? Aí eu tô fazendo à mão, começo. Os textos se multiplicaram. Ponto final. Escrevo tudo. Acabei de fazer essa página, eu começo a fazer ela de novo. Os textos se multiplicaram. Pô, uma hora para fazer uma página dessa. Aí o que o Gutenberg faz? Faz isso aqui, ó. Tchuf, carimba, carimba. Rapidinho, ele fez 1000 páginas. Aí ele produziu 1000 páginas rapidinho, só com uma forma. Aí sabe o que ele faz depois? Opa. Agora sabe o que eu vou fazer? Vou virar. Sacou? Aí ele pega outra forma e monta os bloquinhos, monta lá o que está escrito, coloca ela na máquina e carimba. Rapidinho. Mais 1000. Rapidinho. De repente ele junta isso tudo.
Aí sabe o que ele conseguiu fazer em uma semana? 1000 livros. Sacou? Porque ele já produziu isso muito rápido. Igor, entendeu? Sacou? Ou não sacou? Ah, tá. Então vai. Não, não é possível. Sim! Possível, né? De bola. Agora eu vou fazer minha pergunta de novo. Na hora que o Gutenberg cria essa máquina e começa a produzir esse monte de livro, vocês acham que com muito livro as pessoas vão aprender a ler e escrever? Mas é claro. Ô, Maria Elisa, tem muito livro sobrando. As pessoas vão começar a aprender a ler e escrever. Por quê? Porque agora tá Vai ter fácil. quem pra ensinar. Ah, então, o próprio Gutenberg, as próprias pessoas que sabem ler e escrever começam a montar escola para ensinar outras pessoas, já que agora é fácil você ter livro. Sacou que legal? Aí A minha quanto mais pergunta livro... é como eles aprenderam, a pessoa que aprendeu a ler e escrever, que montou a Ah, escola, não. como que eles aprenderam? Sim. Aí é o seguinte, já tem algumas pessoas que são, principalmente os padres, né? Principalmente os monges, que são muito eruditos e tudo mais, os nobres, os senhores feudais, os reis, essa galera toda, para você governar, para você administrar, você precisava saber ler e escrever. Só que antes, somente os mais ricos sabiam ler e escrever. Por quê? Porque o livro ele era tão caro que para o povo pobre, para quem não tinha dinheiro, não fazia sentido. Só que agora comprar livro ficou barato. Comprar livro ficou fácil. Então, o que as pessoas fazem? Opa, vou aprender a ler e escrever, vou agilizar nisso. E aí começam a aparecer as escolas, primeiro devagarzinho, né? Somente algumas, e o negócio ele vai ficando cada vez mais popular. Aí minha outra pergunta. Vocês acham que quando o povo começar a ler e escrever e começar a ter muito acesso ao livro, vocês acham que o conhecimento aumenta? Ou não? Aumenta. Aumenta, cara. Olha só. Quanto Pedro, mais... foi a partir disso que surgiu as outras matérias, tipo, além de saber ler essas coisas, surgiu tudo depois. Pronto. Ô, Luquinho, olha aí a diferença, sacou? Olha a cultura. Tem que matar esse cara que criou esses livros, então. Ah, o boca aberta. E aí, para você poder jogar o Free Fire, você precisou de alguém que tenha feito matéria de cálculo, que tenha feito matéria de estudo de código para montar o design do Free Fire bonitinho para você poder curtir. Aí você quer matar o cara que fez isso tudo, né? Entendi. Bacana, legal. Se não fosse o livro, né, que essa galera lá atrás inventou, Eu tô escutando, não. se não fosse essa galera que inventou esses livros para juntar todas essas matérias, vocês não iam ter internet não, filhão. Hã? Aí, ó. Pedro, Diga. eu vou fazer curso de programação. Agora ficou ruim, Pedro. Ai. Arquivo do jogo. Eu sei entrar nessas coisas aí, arquivo, mexer tudo em arquivo, configurar tudo. Eu vejo vídeo na net. E aí, meu filho, ó, precisa ler e escrever, sacou? Aí qual é o detalhe? Se liga, qual é o detalhe? Presta atenção, presta atenção, presta atenção. À medida que os livros começam a circular, à medida que as pessoas começam a ter mais conhecimento, vocês sacaram que elas vão tendo mais ideias diferentes? E quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente sabe explicar as coisas, correto? Ó, pega aí, por exemplo, o coronavírus. Hoje em dia, setembro, a gente já sabe muito mais do coronavírus do que a gente sabia dele em março, correto? A gente já está com remédio avançado, a gente já tem quase vacina pronta, a gente já sabe, já aprendemos sobre o que é isolamento social, a gente já sabe como é que tem que lavar a mão, papapá. Ou seja, quanto mais conhecimento a gente tem, mais ideia a gente tem para poder resolver os problemas. Sacou? Aí o que é o renascimento cultural, Aninha, que eu te perguntei no começo da aula? Se liga.
que quanto mais ideias novas aparecerem, mais o pensamento das pessoas vai mudando. Sacou? Quanto mais coisa nova tiver, mais as pessoas fazem ideias diferentes. Por exemplo, se vocês perguntarem na hora do almoço, pergunta que eu pedi para vocês fazerem para os pais de vocês, como é que eles faziam antes do telefone celular e tudo mais, do smartphone. Se vocês perguntarem se existia a profissão de youtuber na época da infância deles, o que vocês acham que eles vão responder? Que não, sacou? Para existir o youtuber, o que precisa existir? O YouTube, correto? Ah, será que tinha TikToker? Que os bocabé do TikTok lá que fica dançando. Na época... Palhaçada, viu? Palhaçada. Quem criou esse aplicativo, velho? É um palhaço. Se liga. Mariana tem TikTok. Mas o que eu tô falando é o seguinte, hoje em dia tem gente que é TikToker profissional. Tem uns pro players aí, ô Raniel, pro player do Free Fire, só existe porque aparece esse conhecimento novo. Aparece esse jogo novo, aparece o aplicativo novo, essa forma nova de pensar. E essas coisas só aparecem porque as pessoas tiveram conhecimento. Então, olha só, quanto mais ideia, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente vê o mundo diferente, mais coisas são criadas. E o que o renascimento cultural vai fazer é isso. Vai existir muito mais livro, existindo livros, tem novos conhecimentos, e apareceu novos conhecimentos, as pessoas começam a explicar as coisas diferente, começam a entender as coisas diferente. Sabe quem que é um dos maiores pensadores desse período? Vocês já ouviram falar no Galileu Galilei? Olha só, para quem não conhece esse cara, vira a página para mim aí, ó, na 125. 125. Olha só. Para quem não conhece o Galileu, ele foi um cientista que começou a pensar explicações diferentes para o mundo. Sacou? Beleza, Eliane, sem problema. O Galileu Galilei, ele começou a explicar o jeito que a Terra funciona diferente da explicação daquela época. Por quê? Porque as pessoas até então explicavam a Terra de uma forma. Porque não tinham conhecimento, não tinham sabedoria, não tinham informação sobre como é que as coisas funcionavam. O Galileu, a partir do momento que ele aprendeu os estudos da matemática, a usar os livros, a fazer observação, ele propõe uma explicação nova. E essa explicação nova muda o jeito anterior. Que explicação é essa? Para quem nunca ouviu falar no Galileu, ele vai ser o cientista, né? Ele vai ser a pessoa que vai explicar que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Já ouviram falar nisso? Já, não já? Até então, ô Simon, se liga. O que a galera que não tem conhecimento acreditava, né? O povo tá lá, os boca aberta estão lá, olhando para o céu. Aí vê que o Sol tá fazendo assim, ó, o Sol tá girando. Como é que as pessoas explicam isso? A Terra tá parada e o Sol tá rodando. Ok? Era o jeito que eles viam. O que o Galileu fez? Uma outra explicação. Por quê? Porque tem conhecimento, tem leitura, tem uma nova ciência que ele vai falar que o bando de boca aberta, o mentalidade, o pensamento medieval, o Sol está parado. É a gente que está rodando. Ah, não. O Galileu está possuído pelo demônio. O demônio entrou no corpo do Galileu. Ô, Simon, a gente ri, cara, mas é isso, ele foi queimado. Saca? Porque falaram que o demônio entrou na cabeça dele para falar uma bobagem dessa. Porque tá todo mundo vendo que o Sol que está mexendo. Né? O Galileu vem me falar que é a Terra que está rodando. Pelo amor de Deus, maluco, queima esse cara. Outra coisa, ó, o que vão falar? Que a Terra é redonda. Ah, não, falou que a Terra é redonda. Queima o safado que falou que a Terra é redonda. Sabe por quê?
Porque o chão que nós pisamos na Idade Média é um chão reto. Se o chão é reto, como é que a Terra é redonda? Queima esse cara. Tá pensando diferente demais da gente. Sacou? Por que eles estão pensando isso? Porque eles estão usando a ciência, estão usando novos conhecimentos, estão usando o pensamento para explicar as coisas. Não é no óbvio. Sacou? Então, quanto mais livros, quanto mais raciocínio, quanto mais conhecimento aparece, mais as pessoas vão pensar diferente da outra geração. O que a gente chama de renascimento cultural é isso, Aninha, presta atenção para finalizar. O que a gente chama de renascimento cultural é uma cultura nova que está surgindo. É um pensamento novo que está explicando todas as coisas. Para fechar, esse pensamento novo, esse raciocínio, essas ideias vão ser o que a gente chama de pensamento antropocêntrico. Até fiz vocês anotarem isso aí, estão lembrados? Na aula passada? O que é o pensamento antropocêntrico? É a explicação científica. Nada de ficar explicando as coisas através de explicação religiosa. O sol nasce, o sol se põe, não é porque Deus está abrindo e fechando o olho. É porque é um astro, é um planeta, é um satélite que está girando ou a Terra gira em torno daquele lugar. Sacou? Por que a chuva cai? É o papai do céu regando o jardim no céu? Não, é um fenômeno físico de evaporação da água, do calor, da condensação. Tudo isso só aparece porque o livro circula, o livro traz novos conhecimentos e traz novas ideias. Sacaram? Quanto mais essas ideias entram na cabeça dos europeus, mais eles mudam o pensamento. Sacaram que doido? Tranquilos? Equipe, presta atenção, tarefinha então da aula. Anotem aí para mim, por favor. Atividade número 2. Atividade número 2, página 127. Atividade número 2, página 127. Beleza? Só ela. Tranquilos? Tranquilo! Beleza. Até segunda-feira, então. Até logo para vocês. Um abraço. Beijíssimos.